Graça e paz, a Reforma Protestante. Hoje celebramos os 507 anos da Reforma Protestante. Reforma essa que teve início no século XVI e representa um dos períodos mais significativos da história da Igreja Cristã e da Europa Ocidental. Este movimento de renovação religiosa e social emergiu em respostas práticas consideradas corruptas dentro da Igreja Católica Romana, com a qual muitos fiéis se sentiam desiludidos. A figura central desse movimento foi Martinho Lutero, um monge agostiniano e teólogo que, em 1517, promoveu a publicação de suas célebres 95 teses. Através deste ato, Lutero questionou a venda de indulgências e a autoridade papal, dois pilares que sustentavam a estrutura da Igreja naquela época. As 95 teses afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, rapidamente se espalharam por toda a Europa. Impulsionadas pela invenção da imprensa de Gutenberg, que facilitou a disseminação de ideias, Lutero argumentava que a salvação era alcançada apenas pela fé, sola fide, e pelas escrituras, sola scriptura, desafiando a visão tradicional que subordinava a fé à mediação da igreja. Este aspecto da reforma não apenas questionou a relação do fiel com Deus, mas também promoveu um retorno às fontes bíblicas como a única autoridade religiosa. Ao lado de Lutero, outras figuras proeminentes, como João Calvino, Ulrico Zwinglio, desempenharam papéis essenciais na expansão da reforma em diferentes nações. A tradição calvinista, por exemplo, enfatizava a soberania de Deus e a predestinação, enquanto o movimento anabatista propunha uma interpretação radical que defendia o batismo apenas de adultos. Essas vertentes distintas da reforma contribuíram para uma rica diversidade dentro do cristianismo ocidental. O impacto da reforma protestante reflete-se não apenas no campo religioso, mas também nas esferas sociais, políticas e culturais. A queda do monopólio da Igreja Católica sobre a espiritualidade permitiu o surgimento de diversas denominações e a valorização da liberdade de consciência, que posteriormente influenciou o desenvolvimento da modernidade e do espaço laico, o que nós chamamos de Estado laico. Além disso, a reforma alimentou um clima de questionamento e crítica ao autoritarismo, dando impulso a movimentos políticos e sociais que buscavam autonomia e representação. Os efeitos duradouros da reforma são evidentes até os dias atuais. As práticas e as teologias resultantes deste movimento moldaram a paisagem religiosa contemporânea e provocaram discussões sobre ética, moralidade e a relação entre fé e razão. A reforma protestante não foi apenas uma ruptura com o passado, mas também uma chamada a um novo entendimento da espiritualidade e do papel dos indivíduos na busca pela fé. Em suma, a Reforma Protestante foi um marco na história da humanidade que redefiniu a expressão da fé e a estrutura social da época. Suas implicações reverberam através dos séculos, fazendo da reflexão sobre a tradição, a liberdade e a responsabilidade individual um tema relevante em qualquer discussão sobre religião e sociedade. Celebramos hoje, com muita alegria,
os 507 anos da Reforma Protestante. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um dia e uma semana abençoada.